Seria mais fácil se alguém fosse lá e pegasse o meu cartão, ele reafirmou. Acho que a mesa não está trancada e o cartão deve estar na minha gaveta esquerda superior. Bem, entabulou o gerente, só pelo final de semana, acho que podemos deixá-lo usar o cartão do centro de computadores. Vou falar para quem estiver de serviço que quando você ligar, eles devem ler o código de acesso aleatório para você. Ele lhe deu o número de identificação a ser usado com o cartão. Durante todo o final de semana, sempre que Dani queria entrar no sistema corporativo de computadores, só tinha de ligar para o centro de computadores e pedir para eles lerem os 6 dígitos exibidos no token de ID seguro. Um trabalho interno depois de estar dentro do sistema de computadores da empresa, o que aconteceu? Como Dani encontraria o servidor que tinha o software que desejava? Ele já estava preparado para isso. Muitos usuários de computadores conhecem os newsgroups, aquele conjunto grande de bulletin boards eletrônicos nos quais as pessoas podem publicar perguntas para que outras pessoas respondam, ou podem encontrar companheiros virtuais que compartilham do interesse em música, computadores ou em centenas de outros assuntos. O que poucas pessoas sabem quando postam uma mensagem em um site de newsgroup é que elas permanecem online e disponíveis por anos a fio. O Google, por exemplo, já mantém um arquivo de 700 milhões de mensagens, sendo que algumas delas datam de 20 anos atrás. Dani começou a entrar no endereço na web http://groups.google.com. Como termos da pesquisa, Dani inseriu criptografia de comunicações por rádio e o nome da empresa e encontrou uma mensagem com alguns anos de idade sobre o assunto de um empregado. Era uma publicação que havia sido feita quando a empresa estava começando a desenvolver o produto, provavelmente muito antes de os departamentos de polícia e dos órgãos federais pensarem em misturar os sinais de rádio. A mensagem contida na assinatura do remetente dava não apenas o nome do homem, Scott Baker, mas também o número do seu telefone e até mesmo o nome do seu grupo de trabalho, o Grupo de Comunicações Seguras. Dani pegou o telefone e discou o número. Já fazia muito tempo. Será que ele ainda estava trabalhando na mesma organização anos depois? Ele estaria trabalhando em um final de semana com aquela tempestade. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes e depois Scott atendeu. Dizendo ser do departamento de TI da empresa. Dani convenceu Baker, usando uma das maneiras que agora você já conhece dos capítulos anteriores, a revelar os nomes dos servidores usados para o trabalho de desenvolvimento. Esses eram os servidores nos quais poderia estar o código-fonte com o algoritmo de criptografia proprietário e o firmware usados nos produtos de rádio de segurança da empresa. 71. A arte de enganar. Dani estava cada vez mais próximo e o seu entusiasmo aumentava. Ele estava prevendo a satisfação, a sensação ótima que ele tinha quando conseguia fazer algo que sabia que apenas um número limitado de pessoas poderia realizar. Mesmo assim, ele ainda não estava seguro. No restante do final de semana ele poderia entrar na rede da empresa sempre que quisesse, graças àquele prestativo gerente do centro de computadores. E sabia quais servidores queria acessar. Mas quando discou, o servidor de terminal ao qual se conectou não permitiu que ele se conectasse aos sistemas de desenvolvimento do grupo de comunicações seguras. Deveria haver um firewall interno ou um roteador que protegia os sistemas de computadores daquele grupo. Ele teria de encontrar algum outro modo de entrar. A próxima etapa exigiu sangue frio. Dani ligou de novo para Kowalski no departamento de operações de computador e reclamou: o meu servidor não me permite conectar, e disse ao funcionário de TI: preciso configurar uma conta em um dos computadores do seu departamento para poder usar a Telnet e me conectar ao meu sistema. O gerente já havia aprovado a divulgação do código de acesso exibido no token baseado em tempo, de modo que esta nova solicitação não parecia exagerada. Kowalski configurou uma conta e senha temporária em um dos computadores do centro de operações e pediu a Dani: ligue de volta quando não precisar mais dela para eu removê-la. Após fazer o login na conta temporária, Dani conseguiu se conectar à rede dos sistemas de computadores do grupo de comunicações seguras. Depois de 1 hora pesquisando online uma vulnerabilidade técnica que lhe desse acesso ao servidor principal de desenvolvimento, ele conseguiu. Aparentemente, o sistema ou o administrador da rede não estavam atentos às últimas comunicações sobre bugs de segurança no sistema operacional que permitia o acesso remoto. Mas Dani estava. Em pouco tempo ele localizou os arquivos de código-fonte que procurava e os transferiu remotamente para um site de comércio eletrônico que oferecia espaço grátis de armazenamento. Nesse site, mesmo que os arquivos fossem descobertos, não seria possível rastrear para descobrir quem os enviou. Ele tinha de executar uma última etapa antes de se desconectar, o processo metódico de apagar suas pegadas. Ele terminou antes do programa de televisão sair do ar naquela noite. Dani calculou que esse havia sido um bom trabalho de final de semana. E não teve de se arriscar pessoalmente. Isso foi muito emocionante, melhor ainda do que a adrenalina de praticar snowboarding ou paraquedismo. Dani ficou bêbado aquela noite, não com scat, gin, cerveja ou saque, mas no sentido do poder e da realização à medida que despejava os arquivos que havia roubado, fechando com a ilusão do software de rádio secretíssimo. Analisando a trapaça como na história anterior, este golpe só funcionou porque um empregado da empresa estava disposto a aceitar o fato de que um interlocutor era realmente o empregado que alegava ser. Por sua vez, essa disposição de ajudar um colega com um problema faz parte daquilo que lubrifica as engrenagens da indústria, e parte daquilo que torna os empregados de algumas empresas mais agradáveis de trabalhar do que os empregados de outras empresas. Mas essa disposição em ajudar pode ser uma grande vulnerabilidade que um engenheiro social tentará explorar. Um tipo de truque que Dani usou era delicioso. Quando solicitou que alguém pegasse o seu ID seguro na sua mesa, ele pediu que alguém pegasse para ele. Pegar é uma ordem que você dá para. 72. Capítulo 6. Você pode me ajudar. 73. O seu cachorro. Ninguém quer receber a ordem de pegar alguma coisa.
Com aquela única palavra, Dani garantiu que a solicitação seria recusada e que alguma outra solução seria aceita, o que era exatamente aquilo que desejava. O operador do centro de computadores, Kowalski, foi convencido pelo fato de Dani falar nomes de pessoas que ele conhecia. Mas por que o gerente nada menos do que um gerente de te permite que um estranho acesse a rede interna da empresa? Simplesmente porque a ligação pedindo ajuda pode ser uma ferramenta poderosa e persuasiva do arsenal do engenheiro social. Recado do Mitnick. Esta história mostra que os tokens baseados em tempo e outras formas semelhantes de autenticação não são defesa contra o astuto engenheiro social. A única defesa é um empregado consciente que segue as políticas de segurança e entende como as outras pessoas podem influenciar de modo malicioso o seu comportamento. Algo assim poderia acontecer na sua empresa. Isso já aconteceu. Evitando a trapaça. Um elemento que parece se repetir sempre nessas histórias é o fato de um atacante conseguir discar para uma rede de computadores de fora da empresa, sem que a pessoa que o ajuda tome as devidas precauções para verificar se ele é realmente um empregado e pode ter o acesso. Por que volto com tanta frequência a esse mesmo tema? Porque esse é um fator importante de tantos ataques da engenharia social. Para o engenheiro social, essa é a maneira mais fácil de atingir o seu objetivo. Porque um atacante gastaria horas tentando fazer a invasão, quando pode fazer isso com uma simples ligação telefônica. Um dos métodos mais poderosos pelo qual o engenheiro social pode executar esse tipo de ataque é usar o golpe simples de fingir que precisa de ajuda, uma abordagem muito usada pelos atacantes. Você não vai querer fazer com que os seus empregados parem de cooperar com colegas ou clientes e, assim, precisa fornecer-lhes procedimentos de verificação específicos a serem usados com todos que façam uma solicitação de acesso ao computador ou a informações confidenciais. Dessa forma, eles podem ser úteis para aqueles que merecem a ajuda, e ao mesmo tempo podem proteger os ativos de informação da organização e os sistemas de computadores. Os procedimentos de segurança da empresa precisam declarar com detalhes o tipo de mecanismo de verificação que deve ser usado nas diversas circunstâncias. O capítulo 17 fornece uma lista de procedimentos detalhada, mas estas são algumas orientações que devem ser levadas em conta. E tem uma boa forma de verificar a identidade de uma pessoa que faz uma solicitação é ligar para o número de telefone relacionado na lista de telefones da empresa para aquela pessoa. Se a pessoa que faz a solicitação for realmente um atacante, a ligação de verificação permitirá que você fale com a pessoa verdadeira ao telefone enquanto o impostor aguarda na linha, ou permite que você ouça o som da voz da pessoa no voicemail para poder compará-lo com a voz do atacante. Item: se forem usados números de empregados na sua empresa para verificar a identidade, esses números têm de ser tratados como informações confidenciais, guardados cuidadosamente e a arte de enganar não podem ser dados a estranhos. O mesmo vale para todos os outros tipos de identificadores internos, tais como números de telefone, identificadores de faturamento de departamentos e até mesmo os endereços de correio eletrônico. Item: o treinamento corporativo deve chamar a atenção de todos para a prática comum de aceitar pessoas desconhecidas como empregados legítimos, com base no fato de que eles parecem ter autoridade ou conhecimento. Só porque alguém conhece a prática de uma empresa ou usa a terminologia interna, não há motivos para assumir que a sua identidade não precisa ser verificada de outras maneiras. Item: os encarregados da segurança e os administradores de sistemas precisam sempre prestar atenção ao modo como as pessoas têm consciência da segurança. Eles também precisam ter certeza de que eles próprios estão seguindo as mesmas regras, procedimentos e práticas. Item: as senhas e outros itens semelhantes, obviamente, nunca devem ser compartilhados, mas a restrição contra o compartilhamento é mais importante ainda no caso dos tokens baseados em tempo e em outras formas seguras de autenticação. É uma questão de bom senso o fato de que o compartilhamento de um desses itens vai contra o motivo pelo qual a empresa instalou os sistemas. O compartilhamento significa que não pode haver responsabilidade. Se um incidente de segurança ocorre ou se algo de errado acontece, você não poderá determinar quem é o responsável. Item: como reitero neste livro, os empregados precisam estar familiarizados com as estratégias da engenharia social e seus métodos para analisar com responsabilidade as solicitações recebidas. Considere o uso da dramatização como parte do treinamento em segurança, para que os empregados possam entender melhor como o engenheiro social age. 74. Sites falsos e anexos perigosos. Há um velho ditado que diz que você nunca tem nada de graça. Mesmo assim, o golpe de oferecer algo de graça continua sendo uma grande jogada de negócios legítimos, mas não é só isso. Ligue agora mesmo e ganhe um conjunto de facas e uma pipoqueira. E não tão legítimos, compre um acre de pântanos na Flórida e ganhe um segundo acre de graça. E a maioria de nós gosta tanto de ganhar algo de graça que pode se enganar e não pensar com clareza na oferta ou na promessa que está sendo feita. Conhecemos o aviso cuidado ao comprar, mas está na hora de prestar atenção em outro aviso, cuidado com os anexos que vêm nas mensagens de correio eletrônico e com o software grátis. O atacante experiente usa quase que qualquer meio para invadir a rede corporativa, incluindo o apelo para o nosso desejo natural de receber um presente grátis. Estes são alguns exemplos. Você gostaria de ganhar um espaço em branco grátis. Assim como as viroses têm sido uma praga para a humanidade e os médicos desde o início dos tempos, os vírus de computadores também representam uma praga para os usuários da tecnologia. Aqueles que chamam mais a atenção e têm mais projeção, não por acaso, causam os maiores danos. Eles são o produto dos vândalos dos computadores. Como feras dos computadores que se transformaram em malucos maliciosos, esses vândalos lutam para mostrar como são inteligentes. Eventualmente seus atos são como um ritual de iniciação, destinados a impressionar os hackers mais velhos e mais experientes. Essas pessoas são motivadas para criar um ermo ou um vírus para infligir um dano.
Se o seu trabalho destruir arquivos, acabar com unidades de disco inteiras e seguir por correio eletrônico para milhares de pessoas desavisadas, os vândalos alardeiam com orgulho sua realização. Se os vírus causarem um caos suficiente para aparecerem nos jornais e as notícias da rede avisarem contra eles, melhor ainda. Muito foi escrito sobre os vândalos e seus vírus. Livros, programas de software e empresas inteiras surgiram para oferecer proteção, e não falaremos aqui das defesas contra seus ataques técnicos. O nosso interesse no momento focaliza menos os atos destrutivos do vândalo do que os esforços mais concentrados do seu primo distante, o engenheiro social. Chegou no correio eletrônico. Todos os dias você recebe mensagens de correio eletrônico com propaganda ou oferecendo alguma coisa de que não precisa e não quer. Você sabe como é. Eles prometem consultoria de investimentos. 76. A arte de enganar descontos em computadores, televisões, câmeras, vitaminas ou viagens, oferecem cartões de crédito de que não precisa, um dispositivo que permite receber os canais da televisão paga de graça, maneiras de melhorar a sua saúde ou a sua vida sexual e assim por diante. Mas de vez em quando uma oferta aparece na sua caixa de correio eletrônico, uma oferta que chama a sua atenção. Isso pode ser um jogo de graça, uma oferta de fotos do seu astro preferido, um programa de agenda grátis ou um shareware barato que protege o seu computador contra vírus. Independente de qual seja a oferta, a mensagem direciona você para fazer o download do arquivo com os bens que a mensagem o convenceu a experimentar. Você também pode receber uma mensagem com uma linha de assunto dizendo não perca o Ana, porque você não escreveu para mim. Ou oi, Tim, esta é a foto sexy que eu prometi para você. Isso não pode ser mala direta de propaganda, você pensa, porque tem o seu nome e parece tão pessoal. Assim sendo, abre o anexo para ver a foto ou ler a mensagem. Todas essas ações, fazer o download de software que você conheceu em uma mensagem de propaganda, clicar em um link que o leva até um site do qual nunca ouviu falar antes, abrir um anexo de alguém que não conhece, são convites para problemas. Com certeza, na maior parte do tempo aquilo que você tem é exatamente aquilo que esperava, ou na pior das hipóteses algo decepcionante ou ofensivo, mas inofensivo. Mas, eventualmente, você recebe o trabalho de um vândalo. O envio de código malicioso para o seu computador é apenas uma pequena parte do ataque. O atacante precisa convencê-lo a fazer o download do anexo para que o ataque seja bem sucedido. As formas mais perigosas de código malicioso ou erros com nomes tais como Love Letter, Sarka e Anna Kurnikova, só para mencionar alguns, aproveitam-se das técnicas da engenharia social que fraudam e exploram o seu desejo de obter algo de graça para se espalharem. O erro chega como um anexo de uma mensagem de correio eletrônico que oferece algo tentador, tal como informações confidenciais, pornografia grátis ou um truque mais inteligente, uma mensagem dizendo que o anexo é o recibo de algum item caro que você deve ter comprado. Este último golpe leva você a abrir o anexo com medo de o seu cartão de crédito ter sido usado para o débito de um item que não queria. É impressionante o número de pessoas que caem nesses truques, mesmo após saberem sobre os perigos de abrirem anexos de correio eletrônico. A consciência do perigo passa com o tempo e nos deixa vulneráveis. Detectando o software malicioso ou outro tipo de malware, abreviação de malícia, o software coloca no seu computador um programa que opera sem o seu conhecimento ou consentimento ou que executa uma tarefa sem que você saiba. O malware pode parecer inocente, talvez um documento do Word ou uma apresentação do PowerPoint, ou qualquer programa que tenha a funcionalidade das macros, mas ele instala secretamente um programa não autorizado. Por exemplo, o malware pode ser uma versão do cavalo de Troia de que falamos. Observação: um tipo de programa conhecido no submundo dos computadores como RAT ou Remote Access Trojan dá ao atacante o acesso total ao seu computador, como se ele estivesse sentado no seu teclado. Capítulo 7. Sites falsos e anexos perigosos. 77. Jargão. Malware. Gíria para o software malicioso, um programa de computador, tal como um vírus, um ermo ou um cavalo de Troia, que executa tarefas prejudiciais. No capítulo 6. Após esse software ser instalado na sua máquina, ele pode transmitir para o atacante cada tecla que você digita, incluindo todas as suas senhas e números de cartões de crédito. Existem outros dois tipos de software malicioso que você vai achar chocantes. Um deles pode passar para o atacante cada palavra que você falar dentro do âmbito do microfone do seu computador, mesmo quando você acha que o microfone está desligado. Pior ainda, se você tiver uma webcam instalada no seu computador, um atacante que use uma variação dessa técnica pode capturar tudo o que ocorre na frente do seu terminal, mesmo quando você acha que a câmera está desligada, seja dia ou noite. Mitnick. Cuidado com os malucos que oferecem presentes, caso contrário a sua empresa pode ter a mesma sorte da cidade de Troia. Quando tiver dúvidas e para evitar uma infecção, use proteção. Um hacker com um senso de humor malicioso pode tentar plantar no seu computador um pequeno programa criado para aborrecer. Por exemplo, ele pode fazer com que a sua unidade de CD-ROM fique abrindo sem parar, ou que o arquivo no qual você está trabalhando seja minimizado. Ou então, ele pode fazer com que um arquivo de áudio reproduza um grito no volume mais alto no meio da noite. Nada disso é muito engraçado quando você está tentando dormir ou trabalhar, mas pelo menos eles não causam nenhum dano duradouro. Mensagem de um amigo. Os cenários podem ficar ainda piores, apesar das suas precauções. Imagine que você resolveu não correr riscos. Você não vai mais descarregar nenhum arquivo, exceto de sites seguros que conhece e confia, tais como o securityfocus.com ou o Amazon.com. Você não clica mais nos links de correio eletrônico de fontes desconhecidas. Você não abre mais os anexos de nenhuma mensagem que não estava esperando. E verifica a sua página de browser para ter certeza de que há um símbolo de site seguro em cada site que visita para realizar transações de comércio eletrônico ou para trocar informações confidenciais. Então, um